Queridos irmãos, hoje à noite teremos a oportunidade de ouvir a irmã Damares Alves. Por gentileza, fiquem bem. Eu tive a oportunidade de ouvi-la em Salvador, na Bahia. Tive a oportunidade de ouvir também uma outra convenção da nossa igreja. E eu desejei que ela viesse aqui para transmitir para nós uma palavra acerca da família, e em especial sobre muita coisa inconveniente que está acontecendo e tendo o apoio de muita gente, e nós, como Igreja de Deus, precisamos fazer a nossa parte. E como eu desejei, Deus cumpriu, a trouxe para estar conosco nesta noite. E eu quero dizer como um vinho para ela da nossa satisfação. Esta irmã é uma guerreira, uma batalhadora. E Deus é aquele que vai levantando valores entre nós para nos ajudar. Hoje não teremos a ministração da palavra doutrinária, haja vista a passagem da nossa irmã aqui. Mas, obrigado. Eu quero pedir a compreensão de todos, mas quero que todos recitem assim: no princípio, criou Deus, o homem, e Ele os criou macho e fêmea. Deus não criou ninguém macho e fêmea, um macho e fêmea. E quem pode dizer amém? Amém! Mas, segunda-feira, a gente continuaremos e vamos falar sobre este assunto. A criação de Deus e o que os homens querem deformar. Mas, como igreja, nós estaremos hasteando a bandeira do Evangelho e dizendo em alto e bom som que Jesus Cristo é o mesmo. Hoje e eternamente. E a Bíblia diz que Jesus Cristo o homem. Amém? Quando a criança nasce, a parteira ou o médico cirurgião diz: é menino ou menina? Não é assim? E ninguém, o povo quer mudar hoje, não tem jeito. Ou é macho ou é fêmea. Ou é fêmea ou é macho, mas macho e fêmea não. E nós da Assembleia de Deus não adotamos essas coisas de jeito de igualdade com o mesmo Mariano. Então pode dizer amém? Muito bem. Eu quero dar os avisos para que o tempo desta exposição fique mais livre. Estamos escalando um companheiro para a congregação do Engenho Velho. Presbítero Wellington Cirurgião da Silva está presente. Presbítero Wellington Cirurgião da Silva. Depois o local vai estar em momento. Irmã Damares. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Glória a
para uma guerra hoje à tarde na Câmara dos Vereadores. Eu fui falar sobre a erotização de crianças em biologia de gênero. E quando nós chegamos lá na Câmara, hoje, a vereadora Elisa é a autora do requerimento, estava formada por ativistas, por paisanos, e eles foram bravos, mas nós saímos vitoriosos. Eu sou pastora da Igreja Quadrangular, eu sou advogada, eu sou educadora, eu sou mãe da menina mais linda do Brasil, e eu sou assessora jurídica no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu assessoro parlamentares cristãos, evangélicos e não evangélicos, católicos, que fazem a defesa da família. Assessoro a bancada evangélica. A bancada evangélica, essa legislatura está com 91 deputados federais evangélicos, o maior da história do Brasil, maior. E a maior bancada é da Assembleia de Deus. Eu tenho uma honra de servir pastores e deputados lá em Brasília, como o nosso deputado pastor Paulo Freire e tantos outros. E esse outro grupo de parlamentares que eu sou assessora jurídica, esse é o meu trabalho, de segunda a sexta, como assessora jurídica, é um grupo de 238 deputados federais e senadores. Esse grupo defende a família. Olha, irmãos, saiu a ficha no Brasil das autoridades que é hora da gente defender a família do Brasil. E esse grupo está se reunindo para fazer a defesa, e eu assessoro eles, e no final de semana eu saio do Brasil pregando o Evangelho. E nas minhas mensagens no final de semana, as pessoas começaram a compartilhar na internet, a divulgar o meu trabalho, eu fiquei muito conhecida, fiquei famosa, virei celebridade, estou curtindo meus 10 minutos de fama no Brasil. E tem sido assim, um desafio, andar por todas as cidades do Brasil, por todos os estados, dizendo uma coisa para a igreja brasileira, e foi isso que o nosso pastor querido ouviu falar, que o Brasil está doente, muito doente. Mas não, todas as vezes que eu subo no público para falar que o Brasil está doente, muito doente, eu também penso no público com a minha fé renovada, com a minha esperança renovada, que o Brasil está doente, mas a cura da minha nação, e a cura da minha nação é Jesus Cristo. Eu vou falar nessa noite sobre os perigos que estão correndo, a família, a vida e a criança. E eu falo de uma forma diferente, irmãos. Talvez alguns vão se sentir incomodados da forma como eu falo. Mas eu não posso falar de outro jeito. Não tem como ficar indignada diante de tudo que está acontecendo. Então, os irmãos, por favor, me compreendam. É a minha forma de falar. Se algum irmão se sentir incomodado com o meu jeito de falar, feche os olhos e comece a orar comigo pelo Brasil. Ok? Eu estou feliz de estar aqui. Eu vou mostrar também algumas imagens, que talvez incomodar algumas pessoas, mas eu tenho a autorização do meu pastor para apresentar, ele já viu o meu trabalho, e vai incomodar, e vai constranger, mas vai fazer vocês entenderem o risco que o Brasil está correndo. Eu posso começar falando que eu estou no time. Hoje eu tive aqui a vereadora Elisa, a Marisa, o Juliano Lemos, o João Paulo, a pastora da Igreja Batista Luterana, e eu deputado Manuel, deputado Manuel. Este foi um homem pela primeira vez que trouxe uma pessoa. Obrigada, deputador, até deputado. Deus te abençoe. Irmãos, e o versículo que está aqui hoje está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Eu tenho usado muito esse texto. Provérbios 31, versículo 8. Eu quero dizer uma coisa. Eu posso contar, pastor? Posso contar aqui? Lá para cá. É que eu sou pastora do Presbitério Diana. A gente fala e a gente fica bravo com o diabo também. Provérbios 31, 8 diz o seguinte. Não precisa ficar de pé. É um versículo que eu tenho certeza que todos vocês já sabem de cor. É um versículo que quem não souber de cor vai decorar hoje, vai colocar na sua casa, no seu carro, na sua geladeira, porque é uma ordem de Deus para a igreja de hoje. Diz a palavra do Senhor: abre a tua boca a favor do culto, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Eu vou repetir, jovens. Abra a tua boca a favor do culto, pelo direito de todos que se acham em desolação. Há uma outra versão que diz o seguinte:
necessitados, abre a tua boca em defesa dos que estão destinados à morte. Ao novo versículo que diz, ao novo versículo que diz o seguinte: erga a tua voz em defesa daqueles que não podem se defender. Há uma outra versão que diz o seguinte: use as palavras para defender os que estão destinados à condenação. Em qualquer versão que os senhores leem, que os irmãos leem esse versículo, os irmãos vão encontrar uma ordem muito clara. Uma ordem de abrir a boca em defesa dos que não podem se defender. É uma ordem para a igreja de hoje. É uma ordem para os dias de hoje. É uma ordem para os pastores hoje. É uma ordem para os jovens de hoje. Mas é uma ordem que exige coragem. É uma ordem que exige tomada de postura. É uma ordem que exige, inclusive, risco de vida. É uma ordem para corajosos. Não é uma ordem para covardes. É uma ordem para a igreja de hoje. O Senhor está nos dizendo: abra a tua boca em favor dos que não podem se defender. E eu sei cumprir muito bem ordem. E eu vou abrir a minha boca agora. Feche os olhos comigo, por favor. Senhor Deus, obrigado por este encontro nessa noite. Nós só vamos entender porque eu estou aqui no final deste encontro. Mas eu sei, Senhor, que eu vou descer desse púlpito nesta noite com a minha fé renovada, a minha certeza renovada, a minha esperança renovada, que a esperança para o meu país, que a esperança do meu país é Jesus Cristo, é o Senhor Redentor, é o Evangelho da salvação. Senhor Jesus Cristo, foi o Senhor que me trouxe aqui, então agora me coloco nas tuas mãos, me usa como tu queres, do jeitinho que o Senhor proclamou lá na glória, do jeitinho que o Senhor proclamou lá na eternidade. Me usa, que eu desapareça, Deus, que eu desapareça. E se nesse auditório, Senhor, tem alguém que já conhece o meu trabalho, que já está dizendo que alguém, a pastora maluca, falar que não deve, Senhor, eu vou te pedir uma coisa, Espírito Santo: começa a quebrar agora todas as barreiras, começa a quebrar agora todos os preconceitos, começa a quebrar agora todos os espíritos negativos, pensamento negativo. Agora, Senhor, que reine tão somente o teu Espírito Santo nesse lugar e me usa como tu queres, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu preciso registrar para todos a alegria de estar aqui. Essa igreja que o Brasil inteiro conhece, como esse ministério tem abençoado a minha nação. Amém? Abra a tua boca. Eu comecei falando para vocês que a minha nação está doente e que eu vou falar em nome daqueles que não se defendem. E vocês perguntam assim: pastor, mas todo mundo sofre no grupo, fala que o Brasil está doente e que nós temos que abrir a boca. Mas o que a senhora quer dizer com isso? Vou dizer para vocês: muitas pessoas estão correndo risco no meu país. A vida humana está em risco na minha nação. E vou dizer uma coisa: a família está correndo risco. Nunca a família foi tão atacada como nos dias de hoje. A minha nação está bem. E eu posso provar com alguns números. Por favor, pode passar a transparência. Eu posso provar com alguns números, não presta atenção ali. Existem informações que talvez vocês não tenham acesso. E eu vou passar algumas informações aqui para vocês, são informações públicas. A família indígena está correndo risco no Brasil. As crianças indígenas correm risco no Brasil. Eu não sei se vocês não sabem, nós temos 305 povos indígenas diferentes no Brasil. Irmãos, olha, 305
Eles acham que a alma do bebê se dividiu entre o bem e o mal. Eles enterram os dois bebês depois que nascem. Ainda hoje no Brasil. Nós temos povos indígenas no Brasil, irmãos, que quando a criança nasce filho de mãe solteira, o filho de mãe solteira não pode sobreviver, então eles enterram a criança viva depois do nascimento. Imagina uma menina de 13 anos que namorou e engravidou no namoro, ela é obrigada a ter o bebê sozinho na floresta. Depois que ela tem o bebê sozinho, ela enterra o bebê, volta para a aldeia com o peito cheio de leite, vazando de leite, e não pode nunca mais falar com o bebê. Nós temos povos, irmãos, no Brasil, em torno de 40, que matam a criança indígena com qualquer deficiência. Semana passada eu perdi um bebê porque nasceu com mal leporino. Eles têm medo da criança com deficiência. A criança que não ouve, a criança que não enxerga. Alguns povos no Brasil matam as crianças ainda. Aí você se pergunta, mas pastora, e o que o governo faz? O governo brasileiro diz que isso é cultura. E que nós não podemos defender. E que o índio tem direito de matar o seu filho. Olha que maluquice, irmão. Uma nação que permite que o pai e a mãe matem seu filho não é uma nação séria. O índio ama seu bebê, a mamãe indígena ama sua criança e é obrigada em nome da cultura enterrar seus filhos. Mas está acontecendo uma revolução no Brasil. Algumas pessoas tiveram a coragem de abrir a boca em defesa dessas crianças. E nós escrevemos uma proposta de lei na Câmara para ajudar as mães a salvar os bebês. E esse projeto de lei, irmãos, é o projeto de lei 1057 de 2007. Ficou 8 anos parado nas carreiras da Câmara dos Deputados. Sabe por quê? A FUNAI dizia que a gente não podia mudar isso porque isso é cultura. Mas o índio ama seu bebê. E por 8 anos o projeto ficou parado. Agora em agosto do ano passado, 2015, com essa bancada de cristãos maravilhosos que nós temos lá, colocamos o projeto para voltar. E a orientação do governo é: peguem a pauta, vocês vão ver lá no painel, peguem as fotos. Não vote a favor da lei. O índio tem o direito de matar a sua criança. Havia toda uma movimentação para a lei ser passada. Mas na hora que a gente colocou na votação, pode passar, olha o que aconteceu na votação. Nós tínhamos que 454 deputados no plenário. E apenas 160 deputados votaram contra. Todos os outros votaram a favor de salvar a vida das crianças indígenas. E os milagres começaram a acontecer. E eu vou mostrar alguns milagres aqui para vocês. E os milagres têm nome, nariz, boca, tem rosto, come, faz xixi. Olha lá aquele milagre. Se chama Icanani. Aquela menininha não nasceu com a mãozinha torta, a perninha torta porque ela tinha paralisia cerebral. O pajé mandou enterrar a criança porque a criança tinha uma deficiência. A mãe, que se chama Moacir, galera, a mãe fugiu da aldeia, caminhou por 20 horas até a base da Jocum, da missão Jocum, para salvar a menina. Quando ela chegou lá na base da Jocum, a missão Jocum tirou ela e a mãe da aldeia, junto com a FUNASA. Aí a FUNAI denunciou a FUNASA porque no Brasil os órgãos governamentais brigam entre si. E aí a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, imagine, irmãos, no dia da audiência, o representante do Ministério Público Federal foi na audiência e disse o seguinte para Moacir: Moacir, a sua filha Icanani nunca vai subir numa árvore. A sua filha Icanani nunca vai caçar, nunca vai pescar. Por que você não faz isso aqui que o seu povo quer? A Moacir, que já tinha ouvido falar do Evangelho de Jesus, falou o seguinte: porque é minha filha e eu amo. Ela lutou para salvar a filha dela. A filha dela está morando conosco lá em Brasília. Está sendo tratada pelo Hospital São Michel. Está crescendo. E para raiva da FUNAI, olha como a menininha está. Pode passar. Ela está com 10 anos. E ela está lendo, está escrevendo, está no 5º ano. E para raiva da FUNAI, ela está lendo a Bíblia sim. Ela ama Jesus Cristo. E Icanani tem o direito de viver, irmão. Não é porque ela nasceu na floresta, porque tem a mãozinha torta, que ela tem que ser destinada à morte. Mas nesse país estão dizendo que criança indígena tem dever de morrer e os pais o direito de matar. Chega, irmão. A Bíblia diz: abre a sua boca aí para todos que não podem se defender. Se tem alguém nessa nação que não pode se defender, são as crianças indígenas. E o Senhor pediu isso para a igreja brasileira: igreja, preste atenção. Lá na floresta brasileira, lá na sua floresta, tem crianças agora sendo enterradas vivas. Segundo o nosso trabalho, são 850 crianças por ano de
tanto nas matar os bebês. Mas tem milagre que aconteceu. Olha outro milagre aqui, pode passar. Aquele menininho que foi enterrado por 2 horas. Ele é filho de mãe solteira. Ele é do povo Camaicá. A menininha ali é do povo Suguará. Esse é do povo Camaicá. A mãezinha teve que enterrar ele porque era mãe solteira. Ela enterrou ele, irmãos. Ele ficou 2 horas enterrado. E vou contar o milagre. Na hora que a mãe cortou o quintal dele, ela cortou errado, cortou com uma pedra. Ele começou a sangrar, quase ele morreu de moradia. Aí quando a mãe jogou ele na terra, aconteceu um milagre. A terra estancou o sangue. É incrível. Esse menino queria viver desde o primeiro momento. Aí a mãezinha colocou terra em cima, ele ficou 2 horas enterrado. Aí aquela índia chamada Camilo soube que estava enterrado. Aquela índia já tinha ouvido falar de Jesus. Aí a Camilo foi lá no lugar que o menino estava enterrado, pediu permissão ao cacique para desenterrar. O cacique permitiu. E ela disse, não, ela chegou perto do buraco. O buraco não se mexia. Quando quer uma criança viva, ela não morre na hora. Ela se mexe debaixo da terra. Ela geme. É o gemido que é o Funai não escuta, irmão. É o gemido que a igreja não escuta. É o gemido que os deputados e senadores não escutam. Esse é o gemido do governo não escuta. E eu vou dizer uma coisa que não vou aqui. Deus tem pressa. Deus não suporta mais o grito gemido das crianças meninas nesse país. Ele tem pressa. Ele tem muita pressa. E é por isso que eu estou aqui. Não é mistério que eu estou aqui, não. É plano de Deus. É projeto de Deus. Eu estou aqui, sabe por quê? Deus nessa noite vai levantar missionários. Deus vai levantar uma igreja que abençoe essa igreja. Ela começou. A Maria estava fazia 2 horas. Quando a Camila chegou perto, que o buraco estava quieto. Ela pensou em desistir. Mas ela não desistiu. Ela viu o buraco. Ele estava sangrando pelo nariz e pela boca. E ela desenterrou ele. O buraco ficou vazio. Há uma cova vazia no Xingu. Há um túmulo vazio em Jerusalém. Há uma cova vazia no Xingu. E muitas covas estão ficando vazias. A Maré cresceu. A Maré está livre, pode passar. Está com 10 anos, mora com a gente, Brasília, com a nossa missão. Já está sabendo matemática, dá aula de matemática para todas as crianças. E a Maré tem o direito de viver. A Maré tem o direito de ser criança. A Maré tem o direito à vida. Não é o meu país que vai dizer que ele tem que morrer só porque ele é filho de mãe solteira. Pode passar, muito, pode passar o cenário direto, pode passar. São muitas crianças, irmãos. São muitas crianças que todos os dias estão sendo enterradas vivas no Brasil. Eu posso vir aqui um dia só falar sobre isso. Vocês não têm ideia. Eu sou mãe de uma menina indígena de 16 anos. A minha filha também é sobrevivente. Hoje ela é a criança mais linda. E vou contar uma coisa para vocês. Presta atenção. A minha filha, no dia 31 de dezembro, agora levantou a mão e disse: sim, eu quero ser missionária indígena. Nós temos crianças no Brasil, irmãos. Tem uma menina chamada Ratani, que o pai tentou matar, a mãe tentou matar. Aí os pais, por amor, não mataram, se suicidaram. O irmão tentou matar, não conseguiu. O avô tentou matar, não conseguiu. Ninguém conseguia matar ela. Aí os filhos disseram: ela não tem alma. Era um bicho. Os índios condenaram ela a se rastejar por 5 anos com o bicho. Ela ficou, irmãos, por 3 anos. Ela tinha 5 anos condenados a matar ela. Ela ficou por 3 anos se rastejando com o bicho na aldeia. Ela queria ficar de pé, os índios não aceitaram porque bicho não fica de pé. Por 3 anos ela morou debaixo de árvore, não podia dormir na maloca porque bicho não dorme na maloca. Por 3 anos ela não podia falar, ela queria falar, os índios batiam na boca dela porque o pajé disse que era bicho. A Ratani se rastejou no Brasil por 3 anos como bicho, em nome de uma cultura. Até que os missionários conseguiram tirar ela da telha. Deixa eu dizer uma coisa: a Ratani está viva, a minha filha está viva, a Maria está viva, e Gandani está viva. Mas nesse exato momento tem uma mãe indígena, em nome da cultura, enterrando seu bebê triste, porque o índio ama seus filhos, estão sendo obrigados a enterrar a criança. Quem sabe alguém entrou aqui achando que o seu governo é o maior problema do mundo. Isso é dor. Pense uma família indígena que tem que enterrar o seu filho. Isso é dor. Que o Senhor nos levante pessoas aqui com coragem de defender as crianças indígenas. Aprovamos a lei na Câmara, agora está no Senado. E estão dizendo que a gente não vai aprovar no Senado. Estão dizendo que a gente não vai avançar nessa lei. Essa lei é só para proteger a mãe que não quer matar. Para a mãe que não quer matar, ter apoio do governo. Estão dizendo que a gente não vai passar essa
Mas eu estou dizendo, a gente vai passar essa lei. E essa lei vai ser eleição. A vida ganhou na Câmara dos Deputados da Eleição Indígena. Mas o meu país está doente de nós. E nós temos números que eu posso tomar porque o Brasil está doente, pode passar. Olha ali, o Brasil é o campeão mundial de homicídios. Olha, irmãos, quantas pessoas foram assassinadas no Brasil em 2014. Mais de 56 mil. Mais que baixa de guerra. Tem país que está em guerra, que não matou tanta gente como o Brasil. Tem alguma coisa acontecendo nessa nação, irmão? Olha ali, o Japão, no mesmo ano, morreu, matou 939 pessoas e eles estão desesperados lá. Nós matamos 56 mil pessoas e ali não está. Os corpos estão escondidos por aí. Ali não está a tentativa de homicídio. Esse é o país que está matando. A minha nação está doente. Deixa eu mostrar outro número aqui para vocês. Saiu